Pessoal, vamos continuar então. Agora a gente vai estudar um pouquinho sobre os povos sedentários da Amazônia, né? E aí veremos, né, que estudos feitos por antropólogos indicam que há cerca de 12 mil anos atrás, povos caçadores e coletores já viviam na região amazônica, né? Essas populações se concentravam, sobretudo, como nós já falamos, à beira dos rios, né? Com o domínio da agricultura, que teria aí ocorrido há cerca de 3.500 anos, essas populações começaram a passar pelo processo conhecido como sedentarização, né? Eram nômades e então passaram a se localizar num único espaço territorial, né? Pouco a pouco, então, foram surgindo as sociedades mais complexas, com organização hierárquica, inclusive, e a produção de um artesanato mais elaborado, né? São conhecidas, então, as civilizações Marajoara, a cultura tapajônica e a civilização do Alto do Xingu. Vamos ver aí um pouquinho sobre cada uma dessas populações, né, dessas sociedades. Uma delas se estabeleceu, então, no norte do atual estado do Pará, né, e teria surgido aí por volta do ano 200. Trata-se da civilização Marajoara, que se desenvolveu na ilha de Marajó, e é por isso que leva esse nome, tá? Durante vários meses do ano, uma parte da ilha, como vocês sabem, ou se não sabem, vão ficar sabendo, ela fica coberta por um lençol de água, né? Para escapar aí desses alagamentos, os marajoaras construíram então aterros artificiais, né? Conhecidos como tesos, certo? Esses aterros tinham no mínimo aí 5 metros de altura e poderiam alcançar até 200 metros de comprimento, né? Assim, alguns chegavam a ter 2 patamares até, né? Eram sobre esses aterros que os marajoaras então construíam as suas habitações, né? Outra característica dos marajoaras, como vocês observarão na apostila da página 47, é a produção, uma produção bastante refinada de cerâmica, né? Eles confeccionavam objetos aí variados, como as urnas funerárias, né, estatuetas, vasos, bancos, colheres, né, são aí alguns exemplos de utensílios, ferramentas, enfim, dessa características dessa cultura produzida ao cotidiano do povo marajoara, certo? A civilização marajoara teria durado aí até meados do século XIV, né? Também no atual estado do Pará, mas aí na região de Santarém, surgiu aí às margens do rio Tapajós, a chamada cultura tapajônica, né? Vejam aí como os nomes são atribuídos segundo uma designação que se refere ao local de origem, né? Ao território, ao espaço geográfico em que esse povo teria tido origem, né? Eles teriam aí florescido, então, como cultura por volta do ano 900 e existido até o século XVII, mais ou menos, né? Uma das principais características da cultura marajoara foi também a produção de objetos aí mais ou menos refinados, tal como a civilização marajoara, de objetos de cerâmica também, né? Destacavam-se então principalmente as estatuetas, os cachimbos, os vasos, né? E as urnas decoradas, inclusive com representações de seres humanos e de animais, né? Urnas também funerárias, né? E durante muito tempo os pesquisadores afirmaram aí, né, que as sociedades da Amazônia estavam amazônicas, né, estavam organizadas em torno de pequenas aldeias que tinham aí no máximo cerca de 100 pessoas, né? Mas os vestígios, né, encontrados na região, por exemplo, do Alto do Xingu, né, no norte do estado do Mato Grosso, têm levado esses estudiosos aí a rever as suas pesquisas, né? De acordo com alguns dados que surgiram mais recentemente, por volta dos anos aí, entre os anos 1200 e 1600, teria existido no Alto do Xingu uma civilização um pouco mais complexa. Essa seria então formada
por algo em torno de 19 aldeias, né, de formato circular, interligada umas às outras por redes de estradas, né? Toda essa área cercada aí por poços, né, e paliçadas, né? Para quem não sabe, paliçadas é um conjunto aí de estacas, né, ou de varas de madeira que são fincadas no solo, formando uma espécie de cerca, né? Com o objetivo de o quê? Preservar o espaço, né? Uma espécie de propriedade privada, né? Seja aí para privacidade, seja então para se proteger de ataques de inimigos. E aí a maior dessas aldeias da civilização do Alto do Xingu teria uma população de cerca de 5 mil pessoas, de 2,5 a cerca de 5 mil pessoas, né? De acordo com os estudiosos, nessa civilização havia uma divisão social hierárquica, né? Ou seja, a sociedade se dividia em grupos, em estratos sociais, e uns tinham então a posição social mais elevada do que outros, né? No próximo vídeo, pessoal, no terceiro e último vídeo dessa aula, eu vou expor aí para vocês alguns comentários, vou realizar aqui com vocês, né, como se estivéssemos em aula, alguns comentários com relação aos exercícios da página 48, que ficarão como tarefa da aula de hoje, e com o estudo desses temas, nós finalizamos o capítulo. A partir da próxima aula, entraremos no capítulo 4 da apostila sobre Mesopotâmia.